para todos os públicos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa primeira aula de Geografia do 9º ano. Sejam bem-vindos. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar o tema de nossa aula: globalização, inovações técnicas e transformações espaciais. Vem comigo! Para a gente começar a falar desse assunto extremamente importante para a nossa vida hoje, que é a globalização, nós temos que começar refletindo sobre algumas questões. Primeiro, o que você já ouviu falar sobre globalização? O que a ideia de globalização traz à sua mente? Qual é a ideia que ela remete para você? Segundo, quais os acontecimentos que tornaram possível a globalização? Quais os antecedentes da globalização? Terceiro, você consegue perceber a globalização no seu cotidiano, na sua vida? Aonde a globalização está presente em sua vida? Tentou responder? Tentou refletir? Se tentou responder, certo ou errado, já está fazendo a diferença, certo? Vamos agora buscar respostas para essas perguntas? Vem comigo! Para falar sobre globalização, para a gente começar essa aula falando sobre um assunto extremamente complexo, né? Eu trouxe uma ideia primeira, uma primeira definição do que seria a globalização. Para falar da globalização, nós podemos falar que a globalização ela tem a ver com o crescimento da interdependência entre países. Ok, professor? Interdependência? O que significa isso? Bem, interdependência. Vamos começar falando de dependência. Por exemplo, até completar 18 anos de idade, nós somos dependentes dos nossos pais. Nós dependemos deles. A partir do momento que a gente completa 18 anos de idade, que a gente casa, vai para nossa casa, começa a ter nosso emprego e nossa vida, a gente começa, a ajudar nosso pai, não é verdade? Nossa mãe, ajudar nosso pai, ajudar nossa mãe, nosso pai ajuda a gente, então a gente ajuda eles do jeito que a gente pode, eles ajudam a gente do jeito que a gente pode, e aí a gente cria uma interdependência, certo? A gente depende, nossa família depende da família dos nossos pais, É uma interdependência. Só que a interdependência da globalização é uma interdependência entre países, entre nações, entre estados nacionais, entre governos, empresas, entre os povos do mundo. Uma primeira ideia sobre globalização. Essa ideia de globalização, ela nos passa a ideia de unificação mundial, de que o mundo está se unificando, está se tornando um só. Do ponto de vista econômico, por quê? Isso tem a ver com o sistema econômico. Qual é o sistema econômico do planeta Terra? É o sistema capitalista. Então a globalização tem a ver com a expansão do sistema capitalista para o mundo, com a expansão das relações econômicas capitalistas. A globalização tem a ver com a expansão também e a unificação de questões culturais. A cultura tem a ver com costumes, tradições. Tem a ver com o costume, por exemplo, de usar calça jeans. Será que é um costume que nasceu no Brasil? Ou ele foi trazido de outro lugar? Com o costume de comer hambúrguer. Eu particularmente gostaria muito que o costume de comer beiju se espalhasse pelo mundo todo. Eu ia ficar muito feliz. Ia ser uma grande contribuição nossa para a humanidade. Certo, pessoal? O costume de consumir jussara. Que beleza. Eu tenho certeza que o mundo vai gostar. Então a globalização tem a ver com isso. Tem a ver com a expansão, com a unificação de ideais sociais, políticos. Políticos do ponto de vista do nosso sistema político, a democracia. Então a globalização tem a ver com isso, com a unificação do mundo do ponto de vista econômico, cultural, social e político. Para exemplificar melhor, eu trouxe essa imagem. Olha lá a imagem. Na imagem está todo mundo ali conectado,
interligado, relacionando, interagindo em todos os lugares do mundo. Não tem um lugar do mundo que não tenha alguém conectado entre si. Olha lá a imagem. Ah, então essa é a ideia da globalização. Mas bem, para falar sobre globalização, né, conteúdo da primeira unidade do nosso livro do 9º ano, alguém poderia me perguntar, professor, mas e a origem da globalização? Quando é que começou esse negócio de globalização? Para falar sobre a origem da globalização, nós temos que retornar uns 500 anos atrás. Nós temos que retornar às grandes navegações. A globalização ao longo do tempo, as grandes navegações. As grandes navegações é um fenômeno do século XV e XVI, 1500 até 1600. Né? A globalização ela tem a ver basicamente com a expansão do comércio na Europa. Nesse século, a Europa vai viver uma explosão do comércio, uma expansão das relações comerciais. Vai começar a surgir as primeiras cidades que eram chamadas de burgos. As primeiras cidades eram chamadas de burgos. Então os burgos vão começar a surgir, as primeiras cidades vão surgir, vão se expandir. E o pessoal, o comércio, ele tem a ver justamente com a relação, com a inter-relação, né? Com o contato. O comerciante ele está sempre viajando por vários lugares, mantendo relações com outras pessoas, conhecendo outras pessoas e conhecendo novas tecnologias e inovações. Esse momento também, lá das grandes navegações, tem a ver também com o mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo era uma prática dos reis europeus, que eles diziam o seguinte, que o Estado tinha que intervir na economia para garantir a riqueza das nações. Parafraseando um grande economista europeu, Adam Smith, o Estado tinha que intervir na economia para garantir a riqueza das nações. Nessa época também era uma ideia muito comum associar a riqueza de uma nação ao acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, diamante. O Estado que conquistasse mais ouro, prata e diamante era o Estado mais rico do mundo. Então, todo esse contexto propiciou o desenvolvimento de novas técnicas de navegação. Inventaram a caravela, um navio que conseguia fazer uma longa viagem no oceano. Longas viagens. E tudo isso possibilitou a colonização da América e a conquista de novos mercados, como a África e a Ásia. A colonização, o que é colonizar? De acordo com o dicionário, colonizar é tomar para si. É isso mesmo. Os povos europeus tomaram para si a América, colonizaram a América, né? E abriram mercados tanto na África quanto na Ásia. E aí eu trouxe essa imagem das grandes navegações. Essa imagem ela tenta retratar a chegada de Pedro Álvares de Cabral no Brasil, né? Aportando no que viria a se formar o Brasil, né? Porque em 1500 não era o Brasil, né? O que viria a se tornar o Brasil. Essa imagem retrata muito bem a chegada de Pedro Álvares Cabral aportando, né, em Porto Seguro, na Bahia. Outra questão importante para a gente entender a globalização tem a ver com a expansão de um novo, revolucionário sistema econômico, que era o capitalismo. Então a revolução comercial estava ligada diretamente ao surgimento de um novo sistema econômico, o capitalismo. Então, para entender de globalização, nós temos que entender de capitalismo. Então vamos entender um pouquinho de capitalismo, o que é o capitalismo? E para fazer isso eu trouxe aqui o Sandrone, que tem um dicionário muito bom, é o Novo Dicionário de Termos Econômicos. O Sandrone ele vai dizer o seguinte, o que é o capitalismo? Primeiro, o capitalismo é um sistema econômico e social. Quando eu falo de sistema, eu estou falando de um conjunto de relações. Por quê, pessoal? Por exemplo, o trabalho assalariado já existia desde a Roma Antiga, mas ele só vai constituir o capitalismo a partir do século XV, porque ele predomina. Ele passa a ser a relação social predominante, e o capitalismo tem a ver com isso. É um sistema econômico e social que ele se baseia na separação, de um lado, entre o trabalhador. Quem é o trabalhador? O trabalhador ele é juridicamente livre, né? E ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. O trabalhador não é escravo. O escravo é um objeto, né? Ele é coisificado, ele é um objeto que é mercantilizado como uma pá, uma enxada, um trator. O trabalhador assalariado não. Ele vende a sua capacidade produtiva.
né? Ele vende a sua mão de obra em troca de um salário. De outro lado, nós temos o capitalista. Quem é o capitalista? É o proprietário dos meios de produção. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos uma fábrica de tecidos, uma indústria têxtil. Então o capitalista, ele é o dono da matéria-prima, o algodão, ele é o dono das máquinas, dos equipamentos, e ele é dono do produto final, ele contrata o trabalhador assalariado para trabalhar para ele. Então, o sistema capitalista, ele justamente começa a se desenvolver aí no século XV, com a Revolução Comercial, em que essa relação ela vai começar a predominar. Antes o mundo predominava a relação de escravidão, ou de servidão na Idade Média. A servidão é diferente. O servo, ele não saía por aí vendendo a mão de obra dele para quem ele quisesse. Ele tinha que trabalhar para o senhor feudal. E ele era 7 dias da semana, 4 dias da semana ele trabalhava nas terras do senhor feudal e o produto do trabalho dele era do senhor feudal. 3 dias da semana ele trabalhava nas terras que o senhor feudal cedia para ele e ele tinha que entregar metade de tudo que ele produzia nas terras que o senhor feudal cedia para ele. E outra coisa, se ele se cansasse e quisesse sair, ele não podia. Ele estava preso à terra. Então era outra relação. Com o capitalismo, nós vamos surgir essa nova relação, revolucionária para a época, né? Do trabalho assalariado. E aí nós podemos dizer que essa é a primeira fase da globalização. As grandes navegações. O capitalismo comercial. E o capitalismo vem de capital. O que é capital? Capital não é dinheiro. Capital não é propriedade, não é bens. Capital é uma relação social. Capital é quando eu uso dinheiro para produzir mais dinheiro. É quando eu uso minhas terras. Eu não tenho terra nenhuma, eu estou só usando um exemplo, né? Quando eu uso bens para gerar mais bens. Eu uso dinheiro para produzir mais dinheiro. Aí é capital. Certo? Então, isso tudo são ideias básicas para a gente entender esse sistema econômico. O certo é que as grandes navegações, a expansão do capitalismo, né, o surgimento das cidades, as grandes navegações, elas alargaram o horizonte dos europeus. Olha esse mapa aqui que eu trouxe. Esse aqui era o mundo conhecido até o fim da Idade Média, antes das grandes navegações. Na legenda, o que está de marrom é o mundo que o europeu conhecia. O europeu só conhecia essa parte do mundo que está em marrom. Com as grandes navegações, esse mundo, para o europeu, ele vai se expandir. Cada vez mais o europeu vai conhecer novas partes do planeta Terra. Olha, próximo mapa. Olha aqui esse mapa. Esse mapa, qual é o título dele? Mundo, grandes navegações e principais rotas de exploração. 1487 e 1597. Nesse mapa aqui nós podemos perceber as rotas que os europeus fizeram. Então, essas linhas de várias cores, elas traçam os percursos percorridos pelos exploradores europeus, pelos comerciantes portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, genoveses, os italianos, né? Que desbravaram o mundo, deram a volta em torno do planeta Terra, circunnavegaram o planeta Terra. E esse planeta Terra, que para a pessoa, né, antes das grandes navegações, era a sua vila, era o seu povoado, agora esse planeta está cada vez maior. E outro elemento importantíssimo para a gente entender a globalização são as revoluções industriais. Para falar de globalização, nós temos que falar de revolução industrial. Para começar a falar sobre revolução industrial, tema da primeira unidade do nosso livro didático, eu queria perguntar para vocês. O que queremos dizer quando falamos em revolução? E mais ainda, quando a revolução é industrial, não é só uma revolução, é uma revolução industrial. Quais foram as grandes transformações espaciais que foram possibilitadas pela revolução industrial? Ela permitiu revolucionar o espaço geográfico do mundo ou não? Outra coisa, que houve uma revolução industrial, nós já sabemos, né? Eu estou afirmando aqui, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas me diz uma coisa, será que a revolução industrial é um fenômeno do presente? Do passado? Desculpem, do passado. Será que a Revolução Industrial é um fenômeno do passado, que aconteceu num tempo anterior e que não tem nada a ver com o dia de hoje? Que acabou? Que começou e terminou? Ou a revolução é um elemento, a Revolução Industrial é um elemento constante, faz parte do nosso cotidiano, ela está acontecendo agora. Vamos entender um pouco sobre a Revolução Industrial? Beleza. Para falar sobre Revolução Industrial, eu tenho que falar de indústria, certo?
Vamos começar falando de indústria. E aí eu trouxe esse slide aqui. Vamos se concentrar aqui nesse slide aqui. Vamos entender a história da indústria. Bem, pessoal, quando a gente falar em indústria, eu quero perguntar, pessoal, tem indústria no bairro de vocês? Sim ou não? Pense. Pessoal, quando alguém falar em indústria para vocês, né? Isso é uma parte da geografia econômica, a gente estuda em geografia. Quando alguém falar em indústria, pense na palavra mágica. Vou dizer a palavra mágica. Toda vez que alguém falar em indústria, você tem que pensar nessa palavra mágica. Sabe qual é a palavra mágica? Palavra mágica de indústria é transformação. Essa é a palavra mágica para se entender a indústria. Transformação. Quando alguém falar de indústria, você pensa transformação. Porque a indústria é um conjunto de atividades produtivas, ela visa a produção, que se caracteriza pela transformação de uma matéria-prima de modo manual ou com o uso de máquinas e ferramentas no sentido de produzir mercadorias. Isso é indústria. Peraí, pessoal, falou rápido demais. O que é indústria? Indústria, pessoal, é quando eu pego uma matéria-prima, o algodão, e transformo ele em roupas. Indústria é quando eu pego, é o que se faz na indústria cerâmica. Tem cerâmica em Rosário, né? É quando você pega argila e transforma em tijolo, em cerâmica. Isso aqui é transformação. Você pegou uma matéria-prima, argila, e transformou em um produto novo. Isso é indústria. E a indústria tem uma história. A história da indústria começa com o artesanato. Olha lá a imagem do artesanato. É o primeiro momento da indústria moderna. É o artesanato. Quem é o artesão? O artesão é aquele cara, um grupo de pessoas que pega a palha do coqueiro e transforma em cofo. Ele pega a argila, transforma em potes, em tijolo. Ele fazia isso tudo sozinho. O artesão faz isso tudo sozinho. Não tem grandes máquinas, não tem muitas ferramentas. Ele é dono da matéria-prima e do produto final. Pessoal, tem indústria no bairro de vocês? Não? Sim, tem. Me diz uma coisa. O padeiro que faz o pão, não é só o padeiro que comercializa o pão. O padeiro, o pão é feito de quê? De trigo. Trigo não é uma planta? O que o padeiro faz? Ele pega o trigo e transforma em pão. É transformação, é indústria. A fábrica de gelo pega a água e transforma em barras de gelo. É transformação, é indústria. Tem indústria em Rosário. Certo? Então, pessoal, o artesão, qual é a diferença do artesão para a indústria moderna? O artesão fazia tudo sozinho. Ele era dono do trigo e é dono do pão. Ele controla o processo todo. Ele é dono da palha do coqueiro e do cofo. Isso é o artesão. Ele domina todos os processos. Com o desenvolvimento da indústria, vai haver o surgimento da manufatura. Olha a imagem do meio. Olha a imagem do meio. Na imagem do meio é a manufatura. O que é a manufatura? Olha lá na manufatura. A grande diferença da manufatura para o artesanato é a divisão do trabalho. Na manufatura, podem ver aquele senhor, aquele douto senhor sentado de vermelho. O senhor sentado de vermelho, ele está todo bonitão lá, sentado, levantou a perna. Aí tem uma pessoa que mediu o tamanho do pé dele. Aí prestem atenção que essa pessoa que está sentada lá na frente dele, medindo o tamanho do pé dele, aponta para outra que está do lado, que está cortando o couro. Esse que mais de trás desse que está cortando o couro, tem outro que está trabalhando o couro, tem outro que está costurando o couro e no final tem a mulher lá no final que pega o produto final, o sapato, e está lá testando a qualidade do produto. Então isso é a manufatura. Divisão de trabalho. Essa é a diferença do artesanato para a manufatura. A divisão do trabalho. E a indústria moderna? É a última imagem, né, da indústria moderna. Na indústria moderna existe um sistema. Uma fábrica não se faz na casa como um artesão, nem na oficina da manufatura. É uma fábrica, um lugar, um espaço específico para produção. Né? A fábrica, ela utiliza de máquinas e equipamentos, concentra uma grande quantidade de pessoas e tem novas características. Então isso é a indústria. Essa é a história da indústria. Bem, nós estamos falando de revolução industrial. Então nós já estudamos a história da indústria. O que é revolução? Quando a gente fala em revolução, nós estamos falando em transformação radical de uma estrutura socioeconômica. Não é uma transformação parcial, superficial, limitada. É uma transformação radical.
a revolução do ponto de vista econômico, ela tem que garantir uma transformação radical do sistema de propriedade. Olha, o artesão que eu disse para vocês, o artesão lá do, né, ele dominava, ele era dono tanto da palha do coqueiro quanto do cofo. E na fábrica moderna, ele só vende a força de trabalho dele. O artesão lá da cerâmica, ele era dono da argila e do produto final. Na fábrica moderna, não. A argila, a matéria-prima, e o produto final é do proprietário da fábrica. E as máquinas é do proprietário da fábrica. O trabalhador vende sua mão de obra, sua força de trabalho. Então isso é, né, uma mudança no sistema de propriedade, certo? Na estrutura da produção e na repartição dos bens. Porque a produção não é mais individual do artesão, não há mais só a divisão de trabalho como na manufatura. Há uma estrutura, uma organização com base em equipamentos, em máquinas. E aí daí surge a ideia de revolução industrial. Que o Azevedo ele vai dizer o que é a revolução industrial. Profundas transformações econômicas e sociais que ocorreram aonde que começou a primeira revolução industrial? Na Inglaterra, no século XVIII, por volta de 1780, e depois se espalharam pelos outros países europeus, pela França, pela Alemanha, né, pela Rússia e outros países europeus. Isso é a Revolução Industrial. Né? E a primeira Revolução Industrial trouxe essas características. Primeiro, a formação de um sistema de fábrica. Olha lá na imagem lá. Um sistema de fábrica, olha a imagem, um sistema de fábrica. Não um sistema na fábrica, um local específico para aquilo. Ele tem um rígido controle da produção, tem um capataz, ele direciona o processo produtivo, ele controla a velocidade da produção. Na indústria, a produção é em massa, o artesão para produzir 100 sapatos era o ano todo. A fábrica produz milhões e milhões e milhões de sapatos. E em série. Ou seja, os produtos saem mais ou menos com o mesmo padrão. A primeira revolução industrial, as indústrias que se desenvolveram com a primeira revolução industrial foi a indústria têxtil, de tecidos, transformou algodão em tecidos, e as indústrias mineradoras, minério, ouro, prata, minério de ferro, não é isso? Carvão mineral, foram as mineradoras. Olha só essa imagem lá, que ideia que essa imagem passa, olha, a imagem lá, um espaço enorme, cheio de máquinas, cada um trabalhando nas suas máquinas, produzindo. Essa é a Revolução Industrial. E é importante que a Revolução Industrial houve o surgimento da máquina a vapor, dos navios a vapor, do trem a vapor. Por que eu estou falando isso? Porque essas invenções foram extraordinárias para a época. Imagina, pessoal, naquela época que não tinha um trem. Para você sair de Rosário para dar uma volta em Barreirinhas. Dava para ir e voltar no mesmo dia? Lá você ir lá a cavalo? Quando chegasse bem no Rio, em Itapecuru. E aí, como é que ia ser? Ia ter que descer, ir de barco, e depois... E aí, imagina, levava quanto tempo? Muito tempo. Não tinha nem caminho asfaltado. Né? E aí inventaram uma coisa extraordinária, locomotiva. Inventaram o foguete. Foguete? Que foguete que tem aí, professor? Foguete, tem um foguete bem aí. É aquela imagem lá à direita. A primeira locomotiva a vapor inventada no mundo foi chamada de foguete. E foi uma invenção tão extraordinária para a época, encurtou tanto as distâncias na época, que ela fazia 45 km por hora. Era um foguete. E todo mundo corria para a beira da estrada de ferro para ver o foguete passando. O navio a vapor. Imagina você vindo da Europa. Cabral levou 3 meses para chegar aqui no Brasil. Com um barco a vapor. Você faz essa viagem em dias. Então foi uma revolução, a Revolução Industrial. Encurtou muitas distâncias. Agora, pessoal, é claro que houve muito desenvolvimento, né? Mas também houve os seus contrapontos, né? A indústria, ela surgiu obrigando os trabalhadores a uma jornada de trabalho de 16, 18 horas por dia, com 1 hora de descanso, meia hora para engolir, meia hora para limpar a máquina. Fábricas sujas, mal iluminadas, insalubre. O que é um lugar insalubre? É um lugar que com certeza você vai ficar doente. Né? É um lugar insalubre. Trabalho feminino, a mulher trabalhava tanto quanto o homem recebia menos. Trabalho infantil, criança de 8 anos de idade, 9 anos, debaixo daquelas máquinas. Olha a imagem aí que eu trouxe. A operária tinha que levar o filho, não tinha com quem deixar. Olha lá a primeira imagem lá, né? E o menino lá naquele meio lá, a criança brinca com tudo.
né? E outra imagem lá, o menino debaixo das máquinas, contratava os meninos para entrar debaixo das máquinas e ir limpando as máquinas. Um trabalho muito perigoso e que causou muito sofrimento. Depois da primeira Revolução Industrial, pessoal, aconteceu a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial é de quando? Da segunda metade do século XIX, 1850 em diante, onde, principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa. Com a segunda Revolução Industrial vai surgir o aço, vai começar a ser produzido em massa, em grande escala, o uso do aço, do petróleo, do minério de ferro, um metal que é extraído do subsolo, né? Novas fontes de energia, né? O petróleo. Do petróleo a gente faz a gasolina, a gente faz o óleo diesel, a energia elétrica vai ser inventada. Agora, as principais indústrias vai ser a indústria petroquímica de petróleo, é a que, né, refina o petróleo. A indústria siderúrgica é a que produz aço para as outras indústrias. A indústria automobilística vai se desenvolver novas invenções como o motor a combustão. Motor a combustão? Pessoal, o motor a gasolina é o motor a explosão. A gente diz que é a combustão. Você comprime o combustível, ele explode, move o motor, né? O automóvel, o telefone, o telégrafo. Grandes invenções, né, que diminuíram distâncias. E, fruto da luta dos trabalhadores, vai haver uma redução, o surgimento das primeiras leis trabalhistas. Redução da jornada de trabalho de 8 para 12 horas, descanso semanal, férias remuneradas. Então os trabalhadores, pressionando por melhores condições de vida, vão conseguir melhores condições de trabalho. Certo, pessoal? O certo, pessoal, é que a segunda Revolução Industrial, ela pode ser considerada como a segunda fase da globalização, com o surgimento do capitalismo financeiro. Que é, professor? Lá vem você. Acho que isso não está nem no livro, alguém diz. Tá. Vai lá na escola buscar seu livro. Você vai receber seu livro. Está lá no livro. O que é o capitalismo financeiro? Ora, para simplificar, o capitalismo financeiro ele surgiu no final do século XIX, de 1801 a 1900. Né? Ele é o resultado da concentração e centralização do capital nas indústrias e nos bancos. O que é a concentração? O capital concentrou na indústria e nos bancos. Né? Ficou concentrado na mão do capitalista do banco e da indústria. E esse capitalista do banco e da indústria, eles começam a se fundir, a se unir. Por isso o capital começou a ser centralizado, porque eles começaram a centralizar o investimento, direcionar o investimento. E é isso que é o capital financeiro. É a fusão dos bancos com a indústria. Vou dar um exemplo. O banqueiro vai lá, empresta crédito e dinheiro de pequeno, médio e longo prazo. Né? Faz empréstimos e crédito para a indústria, de pequeno, médio e longo prazo. Em troca desses empréstimos, né, eles obtêm a possibilidade de participar no desenvolvimento, na administração das empresas e no destino das empresas. Então, o capitalista industrial se tornou um banqueiro e o banqueiro se tornou industrial, participando uns no lucro dos outros. E aí surgiu o capital financeiro. Com o capital financeiro surgiram grandes empresas, enormes empresas, como o mundo já tinha visto grandes empresas, né, nas grandes navegações. A Holanda, a Inglaterra organizaram grandes companhias ultramarinas, mas não como essas aqui. Com um nível de organização, centralização e de concentração do capital. Vão surgir grandes corporações industriais e financeiras. Uma delas é o truste. Olha lá na mãozinha. O que é o truste? O truste é várias empresas se fundem, perdem a sua autonomia individual. Elas se fundem, certo? Para assegurar o controle do mercado. Por exemplo, tipo assim, as várias indústrias de tecido, elas se fundem, deixam de existir individualmente, se fundem numa grande empresa e começam a controlar desde o plantio do algodão até a fabricação de tecidos. Isso é um truste. Aí eu trouxe uma imagenzinha pra gente ver o truste lá, a imagenzinha de dois homens apertando as mãos. Sabe por quê? Tá olhando a cara deles? Eles estão aparecendo? Não, porque truste é crime em muitos países do mundo, porque ele leva ao monopólio. As empresas começam a controlar e estabelecer preços e abusar do consumidor. Então é crime. Em muito lugar do mundo não dá para botar a foto de nenhuma empresa, né, que pratica o truste. Outra grande empresa que vai surgir é o holding. O que é o holding? É uma empresa que controla outras empresas. Qual é o serviço dela?
controlar outras empresas. Aí eu botei lá a imagenzinha, o hold está de azul, controlando as outras empresas que são chamadas de subsidiárias, né? Existem muitos holdings no mundo. Terceiro é o cartel. Eu botei uma imagenzinha lá, não sei se corresponde à realidade de hoje. O que é o cartel? O cartel é quando empresas que comercializam o mesmo produto, elas se unem, né? Não deixam de existir enquanto tais, mas elas fazem uma grande reunião, certo? E aí elas começam, né, a controlar a produção e a venda de determinado produto. Elas dizem quando vai ser produzido, onde vai ser produzido, que empresa vai ficar, com que fatia do mercado, qual é o valor, e começam a ajustar e reajustar os preços isoladamente. O cartel é também uma outra prática, né, considerada crime em muitos países do mundo. Certo, pessoal? Mas bem, a segunda revolução industrial, né, ela fez surgir a célula, que eu poderia dizer a célula, o principal elemento da globalização hoje, que é uma empresa completamente nova, como nunca tinha se visto antes na história da humanidade, que é a empresa multinacional ou transnacional. Então a globalização tem a ver com as empresas multinacionais, as transnacionais, fruto da segunda revolução industrial. Multinacional porque ela atua em muitas nações. Transnacional porque ela transcende as fronteiras das nações. As multinacionais, elas são os principais agentes da globalização. De acordo com Vernon, né, ele vai dizer o que é uma multinacional. Uma multinacional é uma grande companhia, uma grande empresa, que conduz as suas atividades em escala internacional. Ela não é uma empresa nacional. Ela age no planeta Terra inteiro, em escala internacional, acreditando que não existe fronteira entre as nações, né, com base em uma estratégia comum, um centro, que geralmente é o país de origem dessas empresas multinacionais, que geralmente são os países capitalistas desenvolvidos, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a Inglaterra e a França. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, olha lá a imagem. Nessa imagem tem um símbolo de muitas multinacionais. Com certeza vocês já consumiram ou consomem produto dessas empresas, né, que são multinacionais. Olha lá na imagem. E o Brasil? O Brasil também tem suas multinacionais, né? A multinacional, ela tem uma outra característica. Ela tem uma estratégia internacional. Ela volta a sua produção e sua atuação no mercado do ponto de vista entre nações, internacionalmente. Mas ela tem uma base nacional. O que quer dizer isso? A multinacional, por exemplo, ela atua no mundo todo, mas ela tem um país de origem. E o lucro não fica nos países onde ela atua, volta para o país de origem. Aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas multinacionais, transnacionais brasileiras que atuam no mundo inteiro, na América Latina e no mundo inteiro, e que têm uma direção centralizada e a base delas é o Brasil. Certo, pessoal? Bem, pessoal, como eu disse para vocês, a Revolução ela começou no século XVIII, 1780, mas a Revolução não parou. Existem intelectuais que dizem que a Revolução Industrial é uma norma, ela faz parte da estrutura da nossa socioeconomia, de que o mundo, cada vez mais, a cada 50 anos, vai ser revolucionado industrialmente. Alguns intelectuais dizem isso. E não é à toa, né? Porque nós vimos duas revoluções industriais e no século passado, no século XX, nós tivemos a terceira Revolução Industrial, que foi chamada de Terceira Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional. Ela tem 3 nomes, ela é muito popular, todos nós gostamos dela e eu também gostei muito dela, né? Quando que ela aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, principalmente na década de 1970. Em que países? Nos países capitalistas desenvolvidos. Quais foram as indústrias agora da terceira Revolução Industrial? A microeletrônica. Olha lá, na microeletrônica eu trouxe a imagem do chip. Olha lá o chip, com base no silício. O chip está na câmera, está no celular, tá em tudo hoje em dia o chip. Até na lâmpadazinha, né? Na lanterninha tem um chip, né? Bem na imagem do centro eu trouxe uma imagem que faz referência à biotecnologia, ao melhoramento genético de produtos. No Brasil nós temos o exemplo do agronegócio que trabalha, né, com os transgênicos, não é isso, pessoal? A biotecnologia. E outra imagem que eu trouxe, a robótica. Olha lá os robôs
construindo o carro. O país campeão na robótica no mundo é o Japão, que mais desenvolve robôs. Certo? A terceira revolução industrial, a partir da década de 1970, a partir da atuação dos Estados Unidos, do exército, né, do poder militar dos Estados Unidos, ele vai desenvolver uma coisa extraordinária que todo mundo gosta. Eu acho que vocês nem sabem. Olha para a imagem lá. De que eu estou falando? Na década de 70 surgiu o que? A internet. Eu acho que ninguém gosta disso. Eu não gosto. Mas onde tem internet, eu quero estar usando. Né? Quero usar logo. Todo mundo adora. E olha a imagem lá. Vamos lá para a imagem. Olha a internet. A internet conectando, interconectando. Imaginem a revolução que a internet causou, pessoal. Imagina antes você mandar uma mensagem para um colega, um amigo em São Paulo. Aí você tinha que escrever aquela longa carta no papel. Aí você escrevia aquela carta, postava no correio, levava dias para chegar lá no seu colega. Agora você manda uma mensagem de e-mail, você bota um monte de emoticon, gif, tudo. Ah, aquela felicidade, todo mundo gosta. Não é verdade? Surgimento da internet. A terceira revolução industrial, ela aponta cada vez mais a integração entre ciência, tecnologia e indústria. Cada vez mais o conhecimento é fundamental para a revolução industrial. Cada vez fundamental para a revolução industrial. E uma outra consequência é a internacionalização e a fragmentação da produção. Cada vez mais as fábricas agora, ela não é uma fábrica nacional. Ela não faz o produto todo dentro de um país. A produção é internacionalizada. Olha lá para a imagem, vamos lá no slide. Então nessa imagem, esse caça aqui é um caça Gripen, né, sueco. Ele é produzido em várias partes do mundo. Ele tem partes que é produzido em tudo quanto é lugar do mundo. Ele tem uma parte que veio do Brasil, outra da Suécia, da África do Sul, dos Estados Unidos, de Israel e da Europa. Aí junta tudo num lugar e faz o caça. A indústria é cada vez mais internacionalizada. Por fim, pessoal, a globalização está ligada às grandes navegações, às revoluções, tantas revoluções. Ela produziu grandes transformações no espaço geográfico, podendo cada vez mais interligar vários países, aumentou o fluxo de pessoas, mercadorias, informações, serviços, permitiu a internacionalização da produção e, infelizmente, não contribuiu para a solução das desigualdades econômicas. Tema da nossa próxima aula, os efeitos da globalização. Finalizando. Então, a globalização, ela tem justamente a ver com a mundialização da economia, teve início com as grandes navegações e vem integrando cada vez mais várias regiões do planeta Terra e tem a ver com a expansão das relações capitalistas de produção em escala planetária. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.